Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar, então, nessa noite, uma palavra com você. E, como a Mayra falou, nós estamos completando 27 anos de Igreja do Evangelho Eterno aqui em Joinville. Queridos, nós não conseguimos dimensionar tudo o que Deus fez até aqui. É impossível o ser humano conseguir medir, né? Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, e que bom que nós podemos ser essa comunidade que existe plantada aqui por 27 anos. Eu quero contar um pouquinho da história da nossa igreja, porque talvez alguns irmãos não conheçam. Alguns conhecem, alguns não. A nossa comunidade nasce na cidade de Curitiba, queridos, através de um casal de pastores, pastor Altair e pastora Sulamita. Quem sabe dessa história, né, meus irmãos? Que reconhecem o chamado na vida do pastor Gilson, e o pastor Gilson então vem para cá e pastoreia essa igreja por 23 anos. E depois de 23 anos ele se ausenta, e agora faz 3 anos e meio praticamente que eu estou pastoreando a comunidade junto com os meus companheiros aqui, pastores, e tem sido uma grande bênção essa obra. E eu quero falar um pouquinho do nome da nossa comunidade. Talvez os irmãos não saibam, mas o nome da nossa comunidade, queridos, é uma inspiração do Espírito Santo que falou com a pastora Sulamita, através de um texto da palavra de Deus. Eu quero convidar você já a abrir, para você conhecer um pouco do nome da nossa comunidade. Por quê? Porque o nome da igreja o nome da igreja aponta para o ofício dessa igreja. O nome que o Espírito Santo conduz a pastora Sulamita, que foi a fundadora da comunidade lá em Curitiba, o nome, queridos, aponta para o ofício aqui da nossa comunidade. Abra lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre esse texto que Deus usou para que nós pudéssemos ter o nome que nós temos hoje na nossa comunidade. O texto vai dizer assim, quem achou Apocalipse capítulo 14, versículo 6. O texto vai dizer assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar todas as coisas. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, o Espírito Santo usa esse texto, inspira esse texto no coração da pastora Sulamita, e por isso nós nos chamamos Igreja Evangelho Eterno. E é tão interessante, meus irmãos, porque esse texto é uma referência, como eu falei, do ofício da nossa comunidade, que é pregar o Evangelho Eterno. Então, meus irmãos, a pregação do Evangelho aqui nessa comunidade é a pregação de um único Evangelho, que é o Eterno. As palavras de pregações aqui são palavras de vida eterna. As palavras que vão ser pregadas e vão continuar sendo pregadas em cima desse púlpito, que vão ser ensinadas, são palavras de vida eterna, que apontam para a vida eterna. Esse é o nosso compromisso. Nasce o Espírito Santo, então gera esse ofício, gera essa identidade para a nossa comunidade, no coração de uma mulher lá em Curitiba. E esse nome, essa inspiração desce a serra, vem para cá, e essa igreja é plantada aqui na rua Botafogo, número 377. E por 27 anos, o Evangelho Eterno é pregado aqui nessa igreja, queridos.
Você pode dizer um glória a Deus? Por 27 anos, essa palavra eterna, esse evangelho eterno, que salva pessoas, que transforma pessoas, tem sido pregado aqui, nesse mesmo endereço. E isso é maravilhoso, isso nós não conseguimos dimensionar. Tudo o que significa a obra que o Senhor foi fazendo no meio dos tempos até chegar em 2022. Isso é maravilhoso. Pregar o Evangelho eterno. Mas como nós podemos continuar fazendo isso, queridos? Eu quero falar um pouquinho com a igreja sobre isso. Como que nós podemos continuar sendo uma igreja relevante para a cidade de Joinville? Como que a igreja Evangelho Eterno continua sendo uma igreja que continua pregando o Evangelho Eterno? Como nós podemos fazer isso? Eu coloquei aqui, queridos, eu e você, nós fomos chamados, primeiramente, para ser. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Uma igreja relevante, ela vai ser uma igreja que antes de qualquer coisa, ela é. Uma igreja relevante para a cidade, antes de qualquer coisa, ela precisa ser antes de fazer alguma coisa. Isso reflete e isso aparece aquilo que é a identidade da igreja. A igreja Evangelho Eterno, ela precisa ser antes de fazer. Essa precisa ser a cultura continuada dessa igreja. E essa tem sido a minha oração como pastor. E eu vou explicar, queridos, para vocês, essa questão do ser antes de fazer. Vou explicar para vocês. Mas o ser precisa ser o meio para a gente fazer. A igreja precisa ser, e o ser da igreja, ela tem que ser o meio para que depois a igreja faça aquilo que ela é chamada para fazer. Eu vou explicar, meus irmãos. Vou explicar isso. Abra lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 16. Eu vou fundamentar aqui na palavra de Deus a igreja que antes de fazer ela tem que ser. E se nós queremos continuar sendo uma igreja relevante aqui em Joinville, nós precisamos ser. Ser o quê, pastor Jean? Ser o quê? Queridos, a igreja que recebe o céu aqui na terra é uma igreja que é. O texto vai dizer assim para nós, Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16. Vai dizer assim para nós: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são sal e vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão em casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Até aqui. Esse texto, ele apresenta para nós aquilo que nós somos como igreja. Por isso que eu falo, queridos, se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos assumir a nossa identidade de sal e luz. Esse texto, meus irmãos, é um trecho do Sermão do Monte.
Eu saco uma parte do Sermão do Monte para conversar com você sobre isso, onde Jesus se assenta com os seus discípulos e ensina um estilo de vida e o caráter do seguidor de Jesus. Jesus chama os seus discípulos para perto e ele ensina como é o caráter do seguidor de Jesus. Ele ensina como é o caráter da igreja, como é ser uma igreja vocacionada por Jesus. E isso é maravilhoso, porque ele fala: vocês são o sal da terra. E, queridos, o sal basicamente tinha duas utilidades nessa época. Para a gente simplificar e não ficar falando muitas coisas, porque tem muita coisa que se fala em volta do sal. O sal tinha duas utilidades: conservar e realçar o sabor dos alimentos. Então Jesus usa essa figura que retrata o nosso chamado como cristão e como igreja. É uma figura de linguagem que Jesus usa, queridos, para retratar a igreja dele aqui na terra, para retratar o ofício da igreja dele aqui na terra. Nós somos chamados para ser o sal dessa terra. Nós somos chamados, queridos, para conservar a palavra de Deus na terra pelas gerações. A igreja de Jesus é chamada para conservar os princípios e valores da palavra por gerações em gerações. A única instituição que vai conseguir fazer isso, que vai conseguir manifestar a palavra de Deus, é a igreja, queridos. Por isso que Jesus olha para nós e fala: vocês são sal da terra. Por quê? Porque vocês já são isso. Vocês não vão fazer coisas para ser, vocês são o sal da terra. E em vocês, as pessoas vão encontrar a palavra do Pai. Em vocês, as pessoas vão me encontrar. Amém, meus irmãos? Amém? Através do nosso estilo de vida, queridos, que as pessoas vão ver o sal nas nossas vidas. Através do nosso estilo de vida transformado pelo caráter de Cristo em nós, pela vida de Jesus em nós, através do Espírito Santo. Isso é ser sal. As pessoas precisam encontrar no pastor Jean, as pessoas precisam encontrar no Victor, alguém que conserva a palavra de Deus na sua vida. Alguém que não abre mão da palavra de Deus. Alguém que não negocia. Ser sal é uma igreja que não se conforma com esse mundo, queridos. Ser sal, meus irmãos, é uma igreja que não se conforma com os modos operantes caídos desse mundo. Isso é ser sal, isso é ser uma igreja relevante pelo ser, mas que permite ser transformada na sua mente pela revelação de Jesus nas nossas vidas. Isso é ser sal. A sociedade espera isso da igreja. O mundo espera uma igreja relevante pelo ser sal, queridos. Amém, meus irmãos? Amém? Os irmãos conseguem me acompanhar aqui? Isso é ser sal. Mas ele não para por aí, ele continua falando. Ele fala: vocês são a luz do quê? Do mundo. Esse é um dos aspectos importantes da nossa identidade como cristão e como igreja. Ser luz para esse mundo. Essa é uma atribuição nossa, irmãos. Essa é uma atribuição da igreja. Ser sal e ser luz para esse mundo. Mas será que nós entendemos o que é ser luz? Será que eu entendo ainda desse papo? Será que eu consigo compreender ainda o que é ser luz para o mundo? O que a palavra quer nos comunicar
quando ela fala que nós somos luz, o que Jesus quer comunicar, o que Jesus quer conversar comigo e com você quando Ele fala que nós somos luz do mundo. Ou seja, a igreja relevante é uma igreja que é luz para esse mundo. Mas o que é ser luz para o mundo, pastor Jean? Como que eu posso ser luz para esse mundo? O que é, queridos? Como é que na prática nós podemos realmente ser luz para essa terra, ser luz para a sociedade, ser luz no ambiente aonde eu convivo, ser luz dentro da minha casa, ser luz nos ambientes em que eu circulo? Como é que é isso? Como é que eu posso ser luz para o lugar aonde eu estou plantado? Como é que eu posso ser luz dentro do meu ministério? Quem quer saber, levanta a mão aqui em nome de Jesus. Eu sei que a gente já sabe, eu sei que alguns já sabem, mas a gente precisa, queridos, muitas vezes ressignificar, muitas vezes falar sobre isso, porque nós temos uma sociedade que grita, que pede pela manifestação da igreja. Ser luz, meus irmãos, não é apenas ter um código de conduta diferente. Se nós entendemos que ser luz é isso, nós vamos falhar com a missão de ser luz. Ser luz é revelar Deus nessa terra através das nossas atitudes transformadas pelo brilho de Jesus nas nossas vidas. Isso é ser luz. Ser luz, queridos, é a gente mostrar o impacto da revelação de Jesus na minha vida mundana. E agora, pela transformação da revelação de Cristo na minha vida, eu mostro outras atitudes, eu mostro outra postura. Isso é ser luz. Assim nós vamos revelando Deus para essa terra. Assim nós vamos revelando Jesus para essa terra. Assim nós vamos revelando quem Cristo é e aquilo que Cristo pode fazer na vida do ser humano. Isso é ser luz, é manifestar o Senhor aonde nós estamos. Isso é ser luz. A igreja vai ser luz, manifestando o Senhor na terra onde ela vive. Amém, queridos? Amém. Isso é maravilhoso. E esse ofício é maravilhoso. Esse ofício, irmãos, nós não precisamos ter pressa. Esse ofício, nós não precisamos acelerar. Opa, tudo bem? Tudo bem? Não foi a trombeta que tocou, tá, queridos? Fiquem tranquilos. Queridos, ser sal e luz é a gente manifestar a cultura do ser e não do fazer. Sabe, eu quero muito vivenciar a minha identidade de ser nessa terra. A igreja precisa reassumir essa cultura do ser e não do fazer. Nós estamos perdendo uma geração porque somos muito bons em falar. Somos muito bons em fazer. Mas não estamos sendo. Nós temos que cuidar porque nós estamos perdendo uma geração, porque nós estamos falando, mas nós não estamos sendo aquilo que nós estamos falando. Nós temos que cuidar como igreja, porque nós somos bons professores para ensinar. Nós somos bons professores de didática para ensinar.
conteúdo. Mas nós não estamos sendo, queridos, aquilo que nós estamos ensinando. Nós somos muito bons em falar dentro das nossas casas, nós somos muito bons em argumentar, nós somos muito bons em fazer isso. Mas, infelizmente, estamos perdendo uma geração, porque as pessoas não encontram aquilo que nós pregamos em nós. E a igreja que é relevante é a igreja que é o sal dessa terra. A igreja que é relevante, queridos, é a igreja que é a luz do mundo. As pessoas precisam encontrar na minha vida, os meus filhos, a minha esposa, precisam encontrar na minha vida sal. Os meus filhos, os meus amigos, os meus irmãos, precisam encontrar na minha vida luz, queridos. Precisam encontrar na minha vida a manifestação de Deus em mim, a transformação do Evangelho eterno na minha vida. Assim, nós vamos manifestar a glória de Deus nessa terra e nessa geração. Nós precisamos entender que temos que falar menos e temos que agir mais como Jesus age. Fazer mais como Jesus fazia. Sermos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Manifestar a cultura do ser é manifestar o amor de Deus aqui nessa terra. É manifestar a graça dele aqui nessa terra. Eu quero convidar você para falar um pouquinho sobre isso. Abra lá em 1 João, queridos, capítulo 4, versículos 7 até o 14. Abra lá. Manifestar a cultura do ser é manifestar o amor do Pai aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Para a glória dele. 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 14. Aleluia. O texto vai dizer assim para nós: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador para esse mundo. Manifestar a cultura do ser é manifestar o amor de Deus aqui na terra. O que João está nos dizendo é que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, queridos. Mas que podemos manifestá-lo todos os dias pelo aperfeiçoamento do amor dele em nós,
através de Jesus. E pelo testemunho que nós vamos dar dele nesse mundo. Ou seja, queridos, o que João está falando para nós é que ninguém viu a Deus, ninguém conseguiu ver Deus. Mas Deus pode ser visto através da minha vida e através da tua vida, quando nós recebemos Jesus nas nossas vidas. É que Deus vai ser manifestado através de nós. É que Deus vai se fazer conhecido através de nós. As pessoas vão conhecer os atributos de Deus na tua vida e na minha vida. As pessoas vão conhecer o propósito e os planos que Deus tem para a vida delas através de nós. Nós vamos manifestar a grandeza, a graça do amor de Deus através das nossas vidas para o outro, queridos. As pessoas não vão conhecer a Deus só com palavras. As pessoas precisam ver a transformação. Nossa história e nas nossas vidas. As pessoas precisam conhecer, queridos, a libertação, a cura, a conversão, a salvação, a alegria do Espírito. O amor dele vai se aperfeiçoando quando nós amamos um e o outro, diz o texto. Se nós queremos o aperfeiçoamento, se nós queremos o amadurecimento, o crescimento em Deus, nós precisamos amar o outro. Assim, nós somos uma igreja que é sal e é luz, queridos, para essa terra. Amando o outro, se importando com o outro. Como eu falei, eu fiquei muito feliz ontem por conta da festa que a gente fez aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todas as pessoas trabalharam, respeitaram o outro, ajudaram, era um ambiente leve, gostoso, distribuímos as funções, os irmãos se dedicaram e foi uma grande bênção. Queridos, quando nós amamos o outro, Deus está amadurecendo o nosso coração e a nossa vida. Deus está nos fazendo mais parecido com Ele quando eu amo o outro. Essa é a cultura do ser. Nós precisamos ser a igreja que manifesta Deus na terra. Se nós realmente queremos ser essa igreja que toca a cidade de Joinville, nós precisamos ser sal e ser luz para essa cidade. Se você quer ser um pai que toca o teu filho, que toca o local do trabalho, meus irmãos, você precisa assumir essa identidade de cristão. Você é sal e você é luz. Assim Joinville vai conhecer o amor do Senhor. Assim o Senhor será visto pela igreja, assim Deus vai se manifestar aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? E nós não vamos sair daqui hoje pensando, eu preciso me tornar sal e luz. Eu não quero que você saia daqui pensando nisso. Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus fala para os seus discípulos, Ele não fala, vocês vão se tornar sal e luz. Quando Jesus senta com os seus discípulos, Ele olha para eles e fala, vocês são sal e luz. Ou seja, meus irmãos, a igreja de Jesus, que está em Jesus, é sal e luz. Essa é a nossa identidade, essa é a minha identidade, é assim que eu caminho nessa terra, eu caminho para onde eu vou, sendo sal e luz. Se eu recebi Jesus na minha vida, eu já sou sal e luz para essa terra. Jesus olha e fala, vocês são sal e luz.
Jesus não fala se vocês vão ser. Então eu não quero que você saia daqui hoje pensando como eu vou fazer, queridos. Nós só precisamos estar em Jesus para sermos sal e luz. E assim nós vamos sendo usados pelo Espírito Santo para sermos sal e luz nessa terra. Com isso, queridos, queremos ser essa igreja que prega essa cultura do ser. Queremos servir o Senhor estando em Jesus. E assim manifestando o amor do Pai. Lá em João capítulo 12, versículo 26, ele vai dizer para nós assim, ó: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Ou seja, meus irmãos, se queremos ser uma igreja que serve, precisamos estar em Jesus. Precisamos seguir Jesus. Precisamos estar em Cristo. Se nós estamos nele, diz ele o seguinte: se nós estamos em Jesus, ali aonde ele vai, ali onde ele está, o servo dele também está. Isso é muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele vai estar em muitos lugares. Jesus vai estar num lar aonde talvez o casamento não esteja muito bom. Jesus vai estar buscando encontrar com a prostituta. Jesus vai estar buscando encontrar com o perdido, com o pecador. E nós precisamos ser essa igreja que estamos aonde o Senhor Jesus está. E se nós trabalharmos nessa composição, queridos, diz o texto que o Pai vai honrar o nosso trabalho e vai prosperar esse trabalho, vai prosperar essa igreja, vai prosperar a tua vida, vai prosperar o teu ministério. Por quê? Porque aonde o Senhor Jesus está, ali também vai estar o servo dele. Amém, queridos. Amém, meus irmãos. Eu quero chamar aqui já a banda. Pode vir para cá, queridos. O pessoal do louvor. Quero orar com você sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Eu estou falando sobre uma cultura aqui. Estou falando sobre uma cultura, queridos. Que é a cultura do ser. Essa cultura precisa, em nome de Jesus, ser resgatada pela Igreja de Cristo na terra. A cultura do ser. Ser sal, ser luz, aonde nós estamos. A partir da conversão, a partir de estarmos em Jesus. Essa é a igreja que vai ser relevante. Queridos, nós não precisamos termos milhões de diplomas. Nós só precisamos assumir a nossa identidade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós somos sal e luz para essa terra. O desejo do meu coração, queridos, com essa palavra, é que a gente volte a resgatar
essa cultura do ser. Volte a assumir a nossa identidade. Quando nós exercemos a nossa identidade, Deus está promovendo o amor dele no meu coração e no teu coração. A igreja precisa caminhar na direção do seu ofício, que é pregar o evangelho eterno. E esse evangelho vai ser pregado pela igreja que é, meus irmãos, sal e que é luz para essa terra. O evangelho eterno que nós recebemos quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus é a luz que vai brilhar para esse mundo. É a força que nós vamos precisar para conservar a palavra de Deus nessa terra, para gerações e gerações que vão vir. Nós somos chamados para manifestar esse Deus. Nós somos chamados, Igreja Evangelho Eterno, para manifestar o Cristo. Nós somos chamados para servir Ele, andando com Ele. Assim, o Pai vai prosperar essa obra, porque nós somos uma igreja que andamos com Cristo. Servimos Ele andando com Ele. Em nome de Jesus.